Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar com o que com vocês? A gente vai falar de flora da caatinga, ok? Você pode olhar aí para o lado agora, nesse momento, que com certeza você vai ver alguma planta. Você pode olhar para frente que talvez veja outra. Enfim, para onde a gente vê, essa flora riquíssima da caatinga está ao nosso redor, certo? E é essencial que esteja. Então vamos aqui dar continuidade e falar um pouco para vocês sobre a flora, certo? A princípio, a gente tem que ter em mente que boa parte do semiárido nordestino, a vegetação de caatinga vai ocupar a maior parte, certo? Ela vai ser a mais presente. Principalmente no Ceará, a caatinga do Ceará é gigante, tá? Que também é bem presente. E a gente sabe, a gente tem em mente que o clima do bioma caatinga é o quê? É um clima seco. Então, as plantas da caatinga, a vegetação da caatinga, a flora, ela tem que ter adaptações, certo? Tem que se adaptar a esse clima. Você não pode pegar uma planta da Mata Atlântica, uma planta de praia e botar lá, que não vai dar certo, tá? E quais são as principais adaptações que essas plantas têm? Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui no slide, essas plantas, elas são chamadas de xerófitas, tá? Essas plantas que possuem essas adaptações. A primeira delas, e uma das principais e mais notáveis, tá? Que a gente mais vê, mais percebe, é a vegetação caducifólia, tá? Pode ser caducifólia ou decídua o nome, qualquer um desses dois. Essas plantas caducifólias, essa vegetação caducifólia, o que quer dizer? Preste atenção nessa imagem da direita aqui, que é onde tem A e B, tá? Isso aqui é uma vegetação caducifólia. Em clima seco, ela fica da forma que está aqui na figura B, ó, que eu estou apontando com o mouse. Ela vai perder as folhas e vai ficar só os galhos, tá? Ela vai ficar sem folhas ou parcialmente sem folhas. Choveu, se preenche rapidamente de folhas, tá? E isso é uma adaptação para o quê? Quando a planta tem folhas, ela transpira, tá? Ela vai transpirar e ela transpirando vai perder água. Então, para evitar a perda de água, o que ela faz? Ela acumula bastante água no corpo dela, nos galhos. E aí, quando o clima está seco, ela perde as folhas propositalmente para assim não gastar tanta água. O gasto de água dela, o tanto que ela vai transpirar, vai ser minúsculo. Minúsculo mesmo. Em vez dela perder muita água, como ocorre nas plantas de outros locais, ela vai perder pouca água porque não tem folha para transpirar tanto, né? Que a maior atividade de transpiração da planta é justamente nas folhas. Ok? Ela também vai possuir folhas pequenas e algumas vão ser transformadas em espinhos, como é o caso dos cactos. Vocês sabiam? Esses espinhos aqui dos cactos, na verdade, eles são um tipo de folha, é a folha modificada que vai formar o espinho, certo? Isso aqui também é estratégia para diminuir a perda de água, porque nessa formação a superfície vai ser menor. Tendo uma área menor, vai perder menos água, ok? E ainda nessas folhas, nas folhas pequenas, tá? Elas vão ter tipo uma cera, vocês podem passar a mão em cima. E elas vão ter tipo uma cera, um negocinho meio escorregadinho, sabe? Que é justamente para diminuir, que é uma cutícula, que é para diminuir a perda de água. E os caules dessas plantas, como a gente vê aqui, que é a palmatória, elas vão ser o quê? Vão ser caules suculentos, que é justamente para armazenar água dentro deles, tá? A gente vê bastante essa característica em inúmeros locais, sem ser mesmo na cantina, né? É muito representado em filmes, em séries, desenhos, que eles gostam de representar as cactáceas assim. Aí aqui a gente vai entrar nos subtipos da caatinga. Eu notei aqui esses três principais, ok? Que é a caatinga arbustiva arbórea e a caatinga arbórea. O que seria a arbustiva? A arbustiva é essa primeira imagem da esquerda. Tá vendo essa primeira imagem? A caatinga arbustiva, elas vão ser plantas mais baixas, tá? Não tão baixas, mas mais baixas.
elas vão estar associadas a cactáceas, então são árvores baixas junto com cactáceas, que ela normalmente vai se dar em terrenos planos ou baixos, tá? A caatinga arbustiva arbórea é essa aqui do meio, que a gente vai ter uma mistura entre os dois tipos. Aí eu vou passar para o terceiro tipo, que é justamente essa terceira imagem, que é a arbórea, que é o quê? A caatinga arbórea, ela é aquela de árvores maiores, árvores mais grandes, que quando chove, ela vai formar aquela copa grande, verde, bonitona, sabe? Que chega e faz todo um sombreado da mata abaixo, certo? E a arbustiva arbórea, que é essa do meio, como vocês podem ver, é uma mistura dos dois. Vai ter ali aquelas árvores altas, vai ter as árvores baixas, vai ter a cactáceas, vai ser um mix desses dois, tá? E aqui a gente vai ver o que? Algumas das principais famílias de plantas arbóreas e arbustivas que são encontradas na caatinga, tá? Essas são as principais, são as que são mais encontradas, tá? Não quer dizer que só tem essas quatro. A gente tem aqui a primeira, são as leguminosas, que a gente tem como exemplo na nossa imagem a catingueira. A segunda, o marmeleiro, tá? Que são euforbiáceas. Embaixo aqui, ó, na esquerda, a gente tem as cactáceas, que está com um exemplo um mandacaru, que são com certeza as mais conhecidas, né? E do lado a gente tem as bromeliáceas, tá? Que a gente tem aqui como exemplo as macambira. Agora entrando aqui nas angiospermas, tá? Plantas angiospermas, a gente vê que no Nordeste a gente tem um total de 8.000 espécies, tá? 8.000. Quando a gente vai para a flora da Caatinga, tá? Do Nordeste, a gente vai ter o quê? 1.500. De toda a flora de angiospermas do Nordeste, 1.500 correspondem à flora da Caatinga, típica da Caatinga. E no Cariri paraibano, a gente vai ter 400 espécies, tá? Você pode achar um número baixo comparado a esses 8.000, mas vocês têm que lembrar que esse 8.000 é de total, não só da Caatinga. Se você levar em consideração a flora da Caatinga geral, você vai ver que 400 é um número bem expressivo. É quase um terço da flora da Caatinga geral do Nordeste a gente tem aqui no Cariri paraibano. Como exemplo dessas angiospermas, aqui eu trouxe um pé de aroeira, tá? Que vão ter diversas utilidades medicinais, que como, por exemplo, aqui eu trouxe a casca, que a casca é usada como anti-inflamatório ovariano, e ela também é utilizada no uso tópico contra úlceras externas. Então você aplica contra úlceras externas e ele era bastante usado antigamente, né? Hoje em dia a gente usa medicamentos mais farmacêuticos mesmo. Só que vocês têm que lembrar que esses medicamentos são feitos, ó, justamente com essas plantas, tá? São extraídos os óleos dessas plantas para fazer esses medicamentos. Aqui, como segundo exemplo, eu trouxe o pereiro, tá? Que a casca é utilizada contra inflamações do trato urinário e externamente contra dermatites. Dermatites são problemas de pele, caspa, enfim, problemas assim. Agora a gente chega nas mais famosas, mais conhecidas, né? Que são as cactáceas. É o grupo que, com certeza, a gente sabe que é o que mais se destaca, é o mais predominante, tá? Ele tem uma fisionomia que é mais chamativa, né? Mais atraente, por isso se destaca tanto. E vai apresentar diversas importâncias econômicas, que elas podem ser cultivadas como ornamentais, vários cantos vendem, elas podem ser usos medicinais, alimentícios, a gente sabe que algumas dessas cactáceas é usado como alimentos, não só para humanos, mas também para animais, ok? E isso gera um grande lucro econômico, tá? Um grande poder econômico para a caatinga, tá? Bom, no Cariri, na caatinga, a gente vai ter 17 famílias. Bora lá. Na Paraíba, a gente vai ter
17 famílias de cactáceas que são encontradas aqui, no nosso solinho, né, na Paraíba. Já no Cariri paraibano, só na região do Cariri a gente tem 10. Então, mais da metade das cactáceas que a gente tem na Paraíba, a gente encontra no Cariri. Então, é um número bastante expressivo, tá? Por isso que essas plantas merecem tanto destaque. Aqui, eu trouxe um exemplo, uma planta que não é nativa da Caatinga, tá? É uma planta exótica, invasora, mas a gente vê bastante, que é a algaroba. Vocês devem conhecer, porque todo canto que a gente passa, a gente vê uma, duas, três, a gente vai passando e só vai vendo. Justamente por ela ter essa árvore verdinha o tempo todo, né? Não perde as folhas. Aí ela tem esse destaque, né? Que tem hoje em dia. Também é usada para alimentos, mas ela tem seus pontos negativos. Porque ela não é uma espécie nativa, ou seja, se ela não é nativa, ela não é do Cariri. Ela foi trazida de fora, tá? Isso é uma planta que veio lá da região do Chile, do Peru, aquela região de lá. Foi trazida para cá e colocada. E o que é que faz dela ser exótica e invasora? Exótica, porque veio de fora. Invasora, porque ela se alastra, se espalha muito, 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 muito. E traz diversos danos para as plantas nativas, tá? Ela inibe o crescimento das plantas nativas. Por ela ser de fora, ela tem uma demanda de água maior, então pega mais água do solo, assim, tirando das plantas nativas, podendo levar à morte dessas plantas nativas, tá? E além disso, além de tudo isso, essas plantas, elas não são adaptadas para a caatinga, tá? Ela é adaptada para o clima seco, porque a região que ela veio é um clima seco, mas ela não nasceu aqui, não cresceu aqui. Então ela não tem predador para ela. Exemplo, não vai ter um bicho que vai lá e vai comer as folhas dela, assim podar ela, diminuir um pouco o crescimento dela, a capacidade de espalhar dela. Então é uma planta que não tem predador, não tem uma outra planta que consegue combater ela, aí acaba sendo uma invasora que prejudica as outras plantas, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de cactácea, que é o mandacaru, com certeza é uma das que a gente mais encontra, uma das mais predominantes, certo? Isso aí tem diversos usos. A raiz dele vai servir para gripe, sífilis, problemas de uretra, rins. A polpa do caule, quando mistura com açúcar, pode ser usada no tratamento de úlceras de estômago, tá? Antigamente, os espinhos eram utilizados para costura. Hoje em dia, é claro que a gente não usa tanto, mas antigamente era utilizado quando a gente não tinha condições de fazer tranças agulhas. E além disso, ela é usada ornamental e na alimentação. E também como cerca humana, né? Não tá aqui nos slides, a gente não pode esquecer disso. Que a gente sabe que coloca lá vários pés de mandacaru, outras cactáceas, nas cercas, para impedir que o povo pule, né? Agora bora lá. Aqui a gente vai falar de plantas decíduas, tá? Decíduas, lembre que são aquelas plantas que eu falei anteriormente, lá em adaptações, as caduciformes. Ela pode ter o nome de decíduas ou o nome de caduciformes, esses dois, certo? E a proporção de espécies desse tipo, decíduas ou caduciformes, ela vai ser de 85 a 90% aqui na nossa caatinga, tá? Isso é um número expressivamente muito alto, porque outras regiões de clima seco, como Costa Rica, Argentina, e lá não tem um número tão alto de plantas decíduas, né? Que são essas plantas que perdem as folhas, que ficam só os caules, que você acha assim, você olha e diz, poxa, essa planta tá viva mesmo? A gente sabe que ela tá, né? Mas quem vê de fora acha que não tá. E a intensidade de queda dessas folhas, né? Ela pode variar de ano para ano. Tem algumas plantas, por exemplo, a barriguda, pereiro, pau-ferro, que elas, alguns anos, algumas épocas do ano, alguns anos, elas são totalmente decíduas, perdem completamente as folhas. Outras ela perde só parcialmente, algumas vezes nem chegam a perder. Então essas plantas elas têm uma variedade de queda foliar, tá? Dependendo do ano,
que a planta tá, pode mudar completamente. Esse ano ela pode perder totalmente a folha, depois passar 3 anos quase sem perder folha, depois passar mais 4 perdendo folha. Então isso é algo que varia, certo? Então se você vê uma planta que perdeu totalmente a folha no ano, no outro não perdeu, depois voltou a perder, pode ser que ela só seja, tem essa variação, tá? Aqui a gente tem um período de floração, né? Aquele período fica lindão, que, ó, aqui na estrada, né, pra gente chegar no Cariri. Bom, essa floração ocorre em 3 grupos, tá? Um pequeno número de espécies vai florescer logo no início da estação chuvosa. Choveu, floresceu, rapidinho, rapidinho. O segundo grupo ela vai ocorrer na transição entre a estação chuvosa e a seca. Então choveu, tá ocorrendo ali a estação de chuva, começou a parar de chover, aí você já sabe que está entrando na estação de seca, aí é ali que ela floresce, nesse período. E o último grupo, ele vai florescer durante a estação de seca, tá? E a frutificação, a gente sabe que vem depois da floração, ela vai apresentar durante todo o ano, certo? Durante todo o ano vai ter floração. Sendo que no período chuvoso, como a gente, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma frutificação maior, vai ter mais frutos. Até porque a planta tem mais água, então ela tem uma capacidade maior de gastar energia, certo? E a gente sabe que para essas plantas produzirem, precisam ser o quê? Polinizadas. Então, os polinizadores delas são o quê? São abelhas, borboletas, mariposas, beija-flor, morcegos. Tá? Morcegos têm um importantíssimo papel na polinização. E eles vão tudo buscar néctar, pólen, alguns óleos, resinas, alguns odores. E são justamente eles que vão lá pousar nas plantas, levar para outra e assim reproduzir as plantas, não é mesmo? Por isso, ó, viu a abelha nativa, que é uma abelha que está ameaçada atualmente, tá? A gente sabe que essa abelha nativa está ameaçada. Não matem elas. Porque a nativa, ela nem tem ferrão, né? Então, preserve, porque ela é muito importante para a flora. E a caatinga, tá? Através de toda essa cobertura vegetal que eu mostrei para vocês, ela vai prestar inúmeros serviços ambientais, inúmeros, inúmeros. Vai ter o sequestro de carbono, que é justamente aquela retirada de gás carbônico da atmosfera, que é super benéfica para a gente, para a manutenção de toda a vida, tá? Vai fazer toda a manutenção dos padrões regionais de clima e vai preservar o solo e a água, ok? Por isso que é importante a gente ter as plantas nativas, porque elas vão contribuir para essas preservações. E aí, diante de tudo isso, é que vai entrar o quê? A nossa queridíssima RPPN Fazenda Almas. Lembrem que a RPPN é uma área de conservação, então lá toda essa fauna teoricamente é intocada. Então é uma fauna que a gente não pode desmatar, não pode destruir. Então é bom porque a gente guarda toda essa fauna, essa flora, né? Desculpe, estava falando fauna, que é a aula seguinte, certo? Mas enfim, guarda toda essa flora, ela preserva tanto a flora quanto a fauna, né? Ela vai preservar essa flora, fauna, e ali, minha gente, a gente não pode desmatar, não pode queimar, porque ela tem um papel fundamental, tá? Porque o nosso bioma, como a gente já viu antes, tá? A caatinga, ela está sendo muito ameaçada. É um bioma que está muito destruído, degradado, muito desmatado. Que as pessoas não sabem o valor que ela tem. Então espalhem as palavras do valor que ela tem. Não desmatem. Conservem, preservem a nossa fauna. Principalmente, ó, lembrem, a RPPN Fazenda Almas, ela contribui ativamente para a conservação. E todas as plantas lá estão sendo conservadas no estado que é para estar mesmo, né? Sem ter o homem lá destruindo, desmatando para pegar árvore, para pegar lenha.
Então, por isso que é importante a gente conservar, a gente ter a RPPN Fazenda 1, ok? Muito obrigado. Forte abraço para vocês.